Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, estamos então hoje iniciando a segunda carta a Timóteo. Eu coloquei um louvor aqui pra gente, mas me trollou. Bom, normalmente quando é assim, eu gosto de trazer algumas introduções, né? Pra gente entender o contexto do que nós vamos ler nesse livro. Então, fazendo primeiro a minha introdução, esse é um canal onde aqui você vai ler um capítulo da Bíblia por dia. E aí eu tô aqui desde Gênesis e já faz quase 4 anos. E ao longo desse tempo, a gente viu aí sendo construída essa grande história de Deus, do qual nós fazemos parte. E hoje nós estamos aí responsáveis por dar continuidade mediante todas as inspirações, exemplos, enfim, tudo que a gente pode tirar da Bíblia, assimilar com a nossa vida, entender esse plano maravilhoso e grandioso de Deus que chegou até nós, né? Então é isso. Então hoje nós começamos, e aí normalmente eu trago uma introdução de uma Bíblia, né? Mas o que eu falei lá em 1 Timóteo, na introdução de 1 Timóteo, está valendo tanto para 2 Timóteo quanto para Tito, que é uma carta ali onde Paulo escreveu para os discípulos mais chegados, aqueles filhos na fé dele, que ele teve aí essa sensibilidade de estar passando, né? Porque eles estavam plantando igrejas em lugares do qual Paulo não estava preso. Inclusive essa é uma carta que ele escreve preso, inclusive já perto, né, da sua morte. Pelo que eu li, ele foi decapitado. E é isso, então ele tem esse cuidado de tá passando ali o máximo do que ele pode passar para esses jovens rapazes que o ajudaram aí depois, ou quando ele estava preso, ou depois quando ele não estava mais, né? Então, aqui na Bíblia Online, né, na versão ACF, que eu pego no computador mesmo, você digita lá Bíblia Online, vai trazer, né, a Bíblia, mas embaixo assim, ou então no início de cada título, de cada livro, vai ter ali embaixo uma introdução, enfim, um contexto. Então vai falar assim que ao longo desses 4 capítulos, esse livro então é bem rapidinho, tem 4 capítulos. Nós entendemos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta após ter sido novamente preso em Roma, sabendo que logo sua vida chegaria ao fim. Paulo demonstra sua preocupação com Timóteo e a igreja e com isso dá alguns conselhos a serem seguidos. O apóstolo instrui Timóteo a permanecer firme nos ensinamentos do Senhor, não tendo contato com falsas doutrinas e com a imoralidade. E esse primeiro capítulo a gente de cara já vai ver isso, sabe? A impressão. Eu não vou falar da minha impressão agora não. Vamos começar lendo e aí depois, se couber, eu falo da impressão que eu tenho quando eu leio esse primeiro capítulo de segunda carta a Timóteo. E é isso, vamos que vamos para mais um livro. Estamos acabando as cartas de Timóteo, as cartas de Paulo. Se eu não me engano, é em Tito, que ele faz ali uma das suas últimas declarações, apesar de que depois ainda há outra carta, que eu acho que é a Filemon, mas que foi escrita antes. Então a gente sabe que a Bíblia ela tem dessas, né, de ir e voltar. Mas se for por uma ordem cronológica, se eu não me engano, Tito foi uma das últimas, ou a última. Enfim, gente, é isso. É isso. Vamos orar? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela oportunidade de começarmos, sabe, Deus, o dia lendo a Tua Palavra, Deus, tendo contato com aquilo que o Senhor quer de nós, deseja de nós. Muito obrigada por vivermos num país, Deus, onde podemos ter este acesso, sabe, Deus,
e termos a oportunidade, sabe, Deus, de te conhecer, de saber que o Senhor se revela a nós, mesmo aqueles que não têm tanto contato ou tanto acesso, sabe, Deus, sabemos que o Senhor tem formas, as suas maneiras de se revelar a cada um. Te agradecemos por isso, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus, não abrimos mão disso, queremos cada vez mais, Deus, aceitá-lo e identificá-lo, sabe, Deus, como o Messias das nossas vidas, aquilo que nós sempre precisávamos, pelo qual a nossa alma clamava. Muito obrigada, que o Senhor venha com um bálsamo restaurador na vida de cada um, jorre como rios de águas vivas no nosso interior. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus o Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei que em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. É isso. Então, nessa primeira parte aqui da carta de Paulo a Timóteo, né? Ele vai falar como quem não vê alguém há muito tempo, como quem não vê Timóteo já faz algum tempo. Porque ele vai falar que todas as vezes que se lembra dele nas suas orações, de dia e de noite, agradece a Deus.
E aí ele vai falar que lembra das suas lágrimas, que quer muito vê-lo outra vez, para que possa ficar cheio de alegria. Que ele se lembre de como a fé de Timóteo era uma fé sincera, a mesma que a avó dele, a mãe dele, Eunice, né, tinham. Diz que tem certeza que é a mesma fé que ele tem, enfim. Então, nessa primeira parte, Paulo ali parece estar saudoso de Timóteo. E uma coisa que me chama um pouco a atenção e eu gostaria de compartilhar é sobre essa questão da oração, né? De quando a gente ora, né? Paulo fala aqui que toda vez que se lembra de Timóteo, uma das coisas que eu tenho para mim, que talvez nem tenha a ver aqui com esse capítulo, mas é que às vezes Deus nos faz ficar lembrando de uma pessoa, sabe? Ou ficar lembrando de uma pessoa. Ou às vezes você tem muito não, mas tipo, as pessoas pedem oração por você e quando você vai orar, você não se lembra de orar. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que às vezes Deus, tipo, não é para você participar, porque quando você ora por aquela pessoa, você meio que tá entrando na causa daquela pessoa. Você meio que está, sabe, ali em concordância, em conjunto. E às vezes a gente precisa saber um todo, às vezes não, né? Às vezes a gente ora, eu costumo, se me pede oração, assim, se me pede oração pessoalmente, eu oro na hora. Eu tenho que orar ali no mesmo momento que para depois não esquecer. Porque e aí outra coisa que eu gosto, que eu também não faço. Aí as pessoas às vezes tá em grupo e falam: "Ô, gente, ora pelo meu filho, que não sei o que". Eu vejo todo mundo em oração, eu penso: será que essa pessoa tá em oração nesse momento? Será que essa pessoa vai se lembrar de fato de orar, sabe, por essa causa? Então, não fala que você está em oração, sendo que você não orou, ou sendo que você não vai orar. Pode até ser. Ou então coloca um lembrete. Se eu falo, cara, eu tenho que lembrar de orar por essa pessoa, eu vou lá e coloco um lembrete. Orar por tal pessoa. Mas, normalmente, enquanto eu não oro, eu não coloco que eu estou em oração. Então, por que eu introduzi assim? Porque aqui Paulo fala, né? Sempre que eu me lembro de você, de dia e de noite, eu agradeço a Deus. Então é isso, sabe? Às vezes a gente não vai lembrar, eu entendo, eu tenho pra mim, porque tipo, às vezes eu fico, cara, eu tenho que orar, eu passo o dia inteiro lembrando, aí na hora de orar eu esqueço de orar. Eu entendo que às vezes não é pra gente participar daquilo, né? Orar por aquilo, às vezes, porque, enfim, tem coisas ocultas das quais nem tudo a gente conhece, ou Deus quer fazer da forma dele, não quer que, né? Enfim, mas a oração é isso, sabe? Quando você se lembra, ou quando pedem para orar e tal. Então, faça isso, sabe? Faça esse compromisso de não ser leviano e mentiroso, de falar que está em oração, quando na verdade a gente não está. Bom, e aí Paulo vai falar que lembra ali de como Timóteo, ele tem uma fé sincera, né? Uma fé forte, um amor. E aí o restante deste capítulo é Paulo pedindo para Timóteo não se envergonhar. Nunca se envergonhar do evangelho e nunca se envergonhar de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava passando poucas e boas, Paulo estava preso. Sabe, Paulo, muitas pessoas já tinham abandonado a Paulo, sabe? Ele vai falar aqui de Fígelo, enfim, não vou lembrar. Mas entende? De pessoas que, tipo, nem viraram e sabe quando bate um boom na sua cabeça de tipo, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que eu vou ser preso? E aí Paulo fala para Timóteo, não tenha medo, sabe, de sofrer pelo evangelho, de passar vergonha pelo evangelho, de continuar falando do evangelho com a convicção e com a fé que você tem. Sabe, não deixa que as circunstâncias, que as atribulações ou até mesmo que os outros estão passando interfira naquilo que você acredita,
sabe? Ah, eu orei aqui, vamos voltar para falar de oração. Ah, eu orei, nada aconteceu. Ah, eu orei de novo, nada aconteceu. Meu Deus do céu, parece que quando eu oro fica pior as coisas. Não, Deus sabe o que faz, sabe? Mas mantenha sua chama acesa, sua fé, sabe? Seu amor, sua dedicação, independente das circunstâncias. Nossa, Paulo, mas você foi uma das melhores pessoas da face da terra e você está preso. Tipo, né, pra Deus, assim, você é um filho de Deus e tal, e você tá preso. Paulo tava cheio de fé e de convicção. E ele vai falar, ele acabou com... mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Então é isso. Hoje eu não vou me estender muito não. Deus abençoe. Vamos nos sustentar com isso e ver aí o que a gente pode fazer e melhorar. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.